Bom dia a todos e a todas. Estamos começando mais uma aula hoje com os terceiros anos da Escola Padre Gerson. Como todo mundo sabe, é de praxe. A aula fica gravada, só depende de cada um de vocês e de cada um daqueles que não assistiram procurar assistir a aula para tirar dúvida. Certo, gente? Torno a dizer, pessoal, essas aulas aqui eu já deixo gravada porque tudo que é discutido, todas as dúvidas que é tirada, fica gravada. Então, você tem dúvida. Eita, professor, atividade. Eita, professor, aquele trabalho. Eita, professor, o que é que eu vou fazer com isso, com aquilo? Está tudo explicado na aula. Então, você vai lá, a aula está postada no grupo, você vai assistir, pegar os pontos importantes que você ainda tem dúvida para tentar sanar. Tem gente que fica, professor, eu não entendi, isso aqui, isso ali, gente, está tudo na aula. Às vezes eu estou dando aula em outra turma, em outra escola, não tenho como estar atendendo a vocês, não tenho como estar explicando, não tenho como estar ajudando. Então eu peço a compreensão de todos. Dúvidas, volta para a aula, que lá eu tenho certeza que vocês tirarão todas as dúvidas que persistirem. Agora parece que vocês têm, sei lá, medo, não gostam de assistir. É bom porque assim você tira as dúvidas e vocês não ficam perguntando, certo? Sobre a inscrição para a isenção de taxa do Enem. Está aberto até o dia 28. Seria interessante que todos pedissem a isenção de taxa. Por quê? Você tem direito. Se você não pedir, o que é que vai acontecer? Você vai ter que pagar o Enem, se caso quiser fazer. E é praticamente obrigatório alunos do terceiro ano fazer um Enem, né? Praticamente o Estado quer que todos façam. Ah, professor, não precisa fazer não, mas tem que fazer. E principalmente da escola pública, gente, é gratuito. Vocês não têm o que fazer, vocês não têm nenhuma dificuldade, não tem fila para pegar, não tem documento para entregar, é tudo online. Você faz tudo online. Toda inscrição, toda pedido de isenção de taxa, tudo online. Ah, professor, não estou conseguindo. Foi o que eu disse. Se você não está conseguindo, a escola ela está apta para ajudar vocês. Só que eu queria muito ajudar, mas como eu não estou na escola, estou em casa. E só se alguém vir aqui em casa um horário que eu estiver disponível. Aí pergunta, professor, eu posso ir na sua casa? Eu digo, estou disponível, vem. Aí a gente faz, beleza, tá? Estou documentação, a gente faz. Mas eu oriento que vá na escola, porque a escola sempre tem gente lá, já para atender vocês. Marca antes, fala com a coordenação ou a direção. Eu sei que algumas pessoas já falaram com o Lenê, procura Dailton, mas eu estou falando para vocês, não tem como eu ajudar aqui via online, porque não é uma coisa rápida, é uma coisa demorada. E vocês sabem que nossa vida online é meio complicada, é meio corrida. Então, é documento que a gente tem que ver, é algumas particularidades que o Enem pede, que o site pede ao candidato. E tudo isso é bom estar com o candidato com a documentação, porque o candidato vai respondendo, tem um questionário. Aí, se for fazer comigo, eu perguntando a vocês, aí, eita, pede isso, demora muito. Aí eu espero que vocês entendam. Ou vocês marcam com a escola um horário, com a meirinha, a diretora ou a própria secretária da escola para vocês irem lá, ou pelo WhatsApp tentar fazer essa inscrição, ou, na outra hipótese, eu queria muito ajudar. Você pergunta, professor, está desocupado? Posso ir aí? Pode. Beleza, a gente vem, a gente faz aqui. Agora, como eu digo, tem que ver um horário que eu esteja disponível. Queria muito ajudar. Não é porque eu não quero ajudar, não é porque o professor é ruim, porque o professor não quer passar informação. Porque o professor tem muita atribuição. Às vezes está ocupado, vocês ficam mandando mensagem, eu não tenho como responder. Eu digo, olha, no vídeo, assiste a aula, veja lá que está toda a informação. Mas não é porque eu sou ruim, não é porque eu não quero passar. É porque falta tempo. E não vou passar uma informação assim, os atropelos, porque às vezes vocês sabem, pode passar coisa que não era para passar, e assim a gente já grava aqui para deixar essas informações,
Certo, gente? Aí nas nossas aulas já está disponível as dúvidas. Professor, ainda estou em dúvida disso, estou em dúvida daquilo. Aí eu vou tentar sanar as dúvidas de vocês. Por isso que eu sempre pergunto, gente, ainda tem dúvida em alguma coisa? Não ficou alguma coisa clara? Aí você chega e me fala, porque a gente está aqui para tentar resolver todas essas dúvidas, para não ficar dúvida nenhuma, certo? Agora eu espero que vocês me compreendam, me entendam e não fiquem, o professor é chato, não quer passar informação. Não, não é isso. Não é isso. Certo, gente? Alguma pergunta quer fazer? Alguém já fez Professor, a isenção de taxa? Oi, pode falar, Andres. eu tentei fazer a inscrição, só que Não, não com é tanto de pessoas. inscrição. Não é inscrição do Enem. Você vai fazer a inscrição Não, no para site, o para pedido de isenção, isenção. né? É, pedido Com de tanta isenção. pessoa que estava entrando, o site estava dando bug, não estava indo. Pronto, é um problema. Aí, às vezes fica acontecendo isso. Às vezes é a conexão nossa da internet, às vezes são vários fatores. Aí vocês ficam tentando, se vocês querem conseguir, ou vocês marcam na escola, que a internet da escola eu acho que é melhorzinha, dá para fazer. Ou veja alguém que tem um computador na internet boa, um conhecido, tenta fazer. E se quiser vir aqui perguntar a mim, sem problema, eu venho, venha, a gente tenta sanar, a gente tenta resolver isso. Só combinar antes, porque aí a gente vê como faz, certo? Mas é até o dia 28, então tem prazo ainda. Eu não aconselho vocês, como vocês não têm cadastro com o INEP, eu não aconselho fazer pelo celular, não, porque o celular, às vezes, é muito complicado fazer. Às vezes não vai. O sistema operacional do, do celular, ele é pequeno, é restrito demais. Aí eu aconselho que vocês façam pelo computador, que é mais fácil. Que vai criar uma senha, vocês não podem esquecer essa senha, porque eu já conheço vários alunos que eu mesmo fiz o cadastro, ele me deu a senha, eu digo, oh, não esqueça essa senha. Perdeu a senha, perdeu a chance de fazer o Enem porque não conseguiu. E o site, às vezes, fica muito ruim. Você tentar entrar em contato com o site para rever a senha, perder o e-mail, é complicado. Por isso que eu digo, coloque uma senha boa, que você lembre, um e-mail que seja seu, para não acontecer isso, porque você pode perder o Enem por causa disso. Muitos aconteceram porque não deu tempo, aconteceu N problema para o INEP resetar para voltar tudo de novo. É isso que acontece, viu, gente? E provavelmente a maioria de vocês não tem cadastro, né, no INEP. Aí tem que começar do zero. É uma coisa demorada, não é uma coisa simples. Demorada assim, porque requer as perguntas, você respondendo, você tem que estar lá do ladinho, porque aí vai sanando todas as dúvidas, certo? Essa Mas senha é tentem. na inscrição, é? Oi? Essa senha é na inscrição, né, que dá. Não, essa senha é quando você faz o cadastro do INEP, aí você cria essa senha. Aí essa senha fica disponível para tudo que você vai fazer no site do INEP. Toda vez que você for entrar no INEP, ele vai pedir o CPF do candidato, do participante, e a senha. Você não pode esquecer, porque se perdeu, é complicado. Eu sei. Certo, gente? Aí vocês coloquem o e-mail de vocês, colocam uma senha de vocês. Eu aconselho aquele que tem um e-mail institucional, colocar um e-mail institucional. Pronto. Quero ver você esquecer, porque o e-mail institucional fica fácil. Não tem como esquecer, é aquele e-mail. Porque como é um e-mail pessoal, às vezes você tem raiva do e-mail, é hackeado, você, pá, não quero mais esse e-mail. Aí como a gente pede a isenção de taxa, depois a inscrição, e o Enem lá ou no final do ano, ou no começo do outro ano, aí você tem esquecido. Aí o que acontece? Você não lembra. Eita, e agora? Qual é a senha? Qual é o e-mail? E assim, o e-mail institucional, todo mundo já sabe. Eita, se você tiver um e-mail institucional, é bom fazer logo por ele. É um conselho que eu dou. Não é obrigado, é um conselho, porque é difícil de você esquecer. Aí anota a senha num cantozinho adequado, ou coloca uma senha fácil de você lembrar. A senha fácil de você lembrar. Eu sempre eu coloco assim, vamos dizer, data do meu pai, data de minha mãe, data do meu irmão mais novo. São 6 números. Então, as iniciais, vamos dizer,
58, 52 e 18. Pronto. Aí são senhas que você não esquece. Você procura colocar senhas que você não esquece. Tem tanta senha que a gente pode fazer aqui sem esquecer. Aí é isso que eu digo. Procure uma senha que você não esqueça, que você consiga lembrar. Certo? Alguma pergunta mais, gente? Para a gente começar sobre... Alguma dúvida sobre a inscrição no site do Enem e o pedido de isenção de taxa para o Enem? Todos têm que fazer, que é um direito de vocês. Então, um direito de vocês, vocês têm que usufruir desse direito, certo? Até o dia 28 desse mês, 28 de maio. Não pode esquecer, porque se perdeu o prazo, você vai ter que pagar. E a taxa, o ano passado, que foi 98, não lembro. Pode ser esse valor, pode ser mais caro um pouquinho. Aí você podendo fazer gratuito, você vai pagar, não é? Não tem como. E aí, gente, alguma dúvida? Algum questionamento? Pronto, é esse problema, Alice. Você coloca o código da escola, não vai. Aí por isso que eu aconselho, a gente tem que ver o que é. Ou comigo, eu olhando, ou você vai da escola e chega, olha, eu tentei, mas toda vez no código da escola não vai. Aí a pessoa lá, que a escola já tem experiência de fazer, não é a primeira vez, né? Aí vai ver qual é o problema. Por isso que não tem um... Não aparece nem o negócio da escola e nem com o nome, mas lá dá para colocar tipo, escola não localizada. Pronto, também. Aí pode colocar também escola não localizada. Tudo tem um jeito. Aí eu só posso ajudar... Eu não achar essa opção. Por isso... Do negócio. Eu posso ajudar vocês aqui. Agora, como? Porque às vezes o aplicativo no meu computador aparece de um jeito, do outro aparece do outro. Eu tenho que estar vendo para ver. Eu não posso dizer, olha, vai nessa opção, vai não, porque eu não sei. O sistema sempre está atualizando. Aí eu não tenho como ver, viu? Aí você ou procura a escola ou me procura depois para a gente ver. A gente senta, liga o computador e a gente vai ver direitinho o que é que está acontecendo. Como? Ali, se você mora aí pertinho da escola, né? Quiser ir na escola, e perto também daqui de casa, sem problema, não tem problema não. Aí eu quero ajudar vocês de toda maneira, só não posso estar ajudando assim online, na hora que vocês me pedem, porque às vezes eu estou ocupado, certo? Alguma dúvida mais, gente? Todos estão tentando. Lucas está tentando, Maria Eduarda está tentando, Camille, Eduardo, Gabriela, Rebeca, Maxwell, Águida, Matheus, Bruna, Sandro, Cauane, Beatriz, Elias, estão tentando fazer a inscrição? Tentem, façam. Se não conseguir, já sabe. Procure ajuda. O meu problema é que a menina, o site estava muito cheio. Às vezes acontece isso, o site cheio, mas tente fazer, não conseguir, procure ajuda. Ajuda com a escola, porque a escola já é apta a ajudar os alunos, né? Eu tivesse na escola, eu dizia, vamos lá que a gente faz, como eu fiz um ano que a gente estava na escola, parei um pouquinho a aula e fui lá para a secretaria e fiz de um monte de gente. Mas agora, como a gente está nesse distanciamento, eu estou em casa, vocês em casa, não tem como ajudar online, não gosto, é bom ao vivo. E aí a gente vai vendo qual o problema que está dando, certo? Vamos lá, gente. Pronto, pessoal. Então, dúvidas, qualquer coisa, é só falar, que a gente vai. Agora, como eu digo, né? Mas tem o horário que eu posso estar ajudando, mas tem horário praticamente a semana toda com aula online, você fica cheio. Quando você não está com aluno, você está preparando aula, você está preparando atividade, e aquela complicação toda. Gente, olha só. Sexta-feira nós estamos tendo o conselho de classe dos terceiros anos. Então, é o quê? É onde nós vamos passar as notas de vocês. Notas essas que aquelas atividades que foram feitas, aquelas produções textuais que foram pedidas, então a gente vai contabilizar tudo e dar a nota de vocês. Aí tem muita gente que deve coisa, então não vai ficar sem nota, vai ficar com nota. Agora vai ter notas baixas, que eu, pela minha análise que eu estava vendo, tem muita gente que deve muita coisa ainda. Mas, como terminou o primeiro bimestre, nós vamos para o segundo bimestre, vamos ver no que dá, certo?
Deixa eu ver o que foi que perguntou aqui. Oi, Andressa. Pode falar, Andressa. Professor, você falou que era para fazer uma redação naquela folhinha de redação. Isso. Aí eu enviei para você a minha redação. Aí eu preciso também fazer ela digitada ou não? Olha, Andressa, a sua redação eu não estou conseguindo ler direito. Por isso que seria interessante você mandar no papel e mandar ela digitada, porque aí agora você digitar como ela está escrita, para eu ler e entender o contexto, certo? Porque dependendo da foto do celular, do jeito que vocês tiram uma foto, aí para mim é muito complicado para eu ler aqui. Tem algumas que eu consigo, tem outras que não tem como ler. E cada um tem uma particularidade da letra, né? Tem umas letras que ela é bem arredondada, grande, dá para entender. Tem outras letras que é pequenininha, que é deitada. Aí, bom seria a gente vendo assim, mas pela foto fica ruim. Por isso que eu aconselho todos digitarem, porque aí eu vou ler ela digitada conforme ela está escrita. Aí eu vou, porque de início, como eu estou fazendo, que eu fiz no primeiro bimestre, eu quero entender a estrutura de vocês, porque eu quero tocar nessa tecla. Gente, a estrutura mude, como já falei com muitos. Vocês têm que mudar essa estrutura, porque a estrutura do Enem é outra. Aí eu quero sentir essa estrutura. Aí depois que eu ver que vocês estão entrando na estrutura correta do Enem, pronto. Aí agora a gente vai modificar, vamos modificar as conjunções, vamos modificar as pontuações, vamos orientar nas concordâncias, isso sim, porque não adianta eu fazer essa orientação com vocês na concordância, na conjunção, na pontuação, se você não tem a estrutura. Porque a redação pode estar bonita, pode estar sem erro ortográfico, pode estar com as conjunções corretas, tudo, mas se ela não tem a estrutura do Enem, a nota vai ser muito baixa. Por isso que eu pego muito no pé de vocês, que vocês tenham essa estrutura. E qual é a estrutura? É você falar um pouco do tema, problematizar o tema e dar uma solução para esse problema que você criou. Tem que ter essa estrutura. A gente, quando lê, tem que entender. Eita, o tema está falando disso. Ela diz quais são os problemas desse tema e ela mostrou o que deve ser feito para solucionar esse problema. Tem que ter. Porque se não tiver, não é que você não vai, que você vai zerar, mas a nota vai ser muito baixa. Tá entendendo? Aí por isso que, como a gente está remoto ainda, mas provavelmente a gente no segundo semestre vai voltar, aí vai ser melhor, porque aí eu vou corrigir a redação de vocês ao vivo, para sanar alguma, dar alguma orientação, mostrar, porque ali a gente está um pertinho do outro. Certo, gente? Ô, professor, Oi. a Darlane pediu para avisar que ela não vai entrar na aula, porque ela foi pro médico agora. Tudo bem. Agora, quando o aluno acontece algum problema que não entra na aula, gente, eu peço que assistam a aula, porque aí tudo que acontece, você vai ficar por dentro. Você vai saber o que aconteceu. Agora, o que acontece é que muita gente não assiste a aula. Professor, sim, o que foi que deu? Sim, professor, o senhor pediu lá na aula, isso eu queria entender. Gente, assista a aula. Não precisa você assistir tudo, mas os pontos importantes você vai passando. Isso aqui eu vou escutar, tal, e vou anotar, vou ver o que foi que o professor falou, porque essa aula, o intuito é isso. É já tudo que a gente dizer aqui ser comprovado. Falei, pronto, porque eu não posso pedir outra coisa, não. O que eu falei está lá gravado. Aí eu peço a vocês carecidamente, assistam, comentem, porque eu sei quem está assistindo que a participação das aulas online é muito pouco. Eu avalio. Se eu for dar nota pela a procura das aulas gravadas, praticamente quase todos não têm nota, porque não procuram assistir. Que aí eu vejo aqueles que estão assistindo, tudo bem, mas aqueles que não estão assistindo, aí complicou, né? É como diz, o Estado não obriga, não é obrigatório assim você assistir essa aula online. Por quê? Porque a gente sabe que tem aluno que tem condições, tem um celular bom, tem um computador, tem uma internet boa, e tem aluno que não tem um celular bom, não tem uma internet boa. Então, como é que o Estado vai obrigar? Olha, se você só vai ter nota se você assistir aula online. Não, ele não obriga, é uma orientação. E é até melhor para você, nós estamos participando da aula.
Aí o Estado deu essa condição de a gente gravar essa aula já pensando em vocês. Eu não tenho condição de assistir agora, mais à noite, eu não tenho internet, mas na casa do vizinho, na casa do tio, isso. Você arruma um jeito. Porque quando a gente quer, a gente corre atrás, a gente vai ver, vai ter problema, vai ter percalço, mas a gente sai desviando aqui, porque a gente está correndo atrás, a gente quer saber, a gente quer ter o conhecimento. Agora, quando a gente não quer, pode ter todo tipo de recurso. A gente sempre vai arrumar a desculpa. Não vou assistir, não. É o que a maioria de vocês, dos terceiros anos, que eu estou sentindo, está fazendo isso. Não está nem aí. Aí a gente fica triste, por quê? Porque sabe que o êxito mais adiante vai ser o que a gente está imaginando. Não vão entrar numa faculdade. O futuro vai ser trabalhar em porta de loja, não é desmerecendo quem trabalha em loja, não é desmerecendo quem trabalha em supermercado, não é isso. Mas eu sei que vocês têm capacidade de ter coisa melhor, ter um futuro melhor. Então, a gente só tem esse recurso maior se a gente for pela educação. Se a gente tiver educação, tiver conhecimento, a gente pode entrar na faculdade e arrumar uma coisa melhor. É esse o meu intuito. Não é querendo dizer que você trabalha num posto de gasolina, aquele é um trabalho significativo. Não. É um trabalho digno, que você está trabalhando para se sustentar. Mas só que você tem capacidade de coisa melhor. Se eu tenho capacidade de coisa melhor, por que eu não vou correr atrás? Eu vou me contentar com isso? Não é feio isso quando a gente quer mais. Claro, respeitando o próximo, não passando por cima de ninguém, você conseguindo as coisas com os seus esforços, isso que é bonito, isso que é interessante, você conseguir a coisa correndo atrás. Ah, porque arrumei um emprego, ganhei um salário mínimo, tá bom. Aí você vai ficar nisso o resto da vida, você sendo capaz, você sendo inteligente, você tendo todo o... toda a qualificação para crescer você não quer? É complicado, né? Sim, vamos lá, gente. Deixa eu aqui transmitir para vocês. Eu quero falar um pouquinho sobre crase, certo? Eu preparei algo aqui, algo bem interessante para orientar vocês. A crase, eu sei que muita gente gera dúvida, aí pesquisei algumas coisas para tentar tirar dúvida quando você reconhecer o uso ou não da crase. Depois eu vou procurar um vídeo para a gente assistir para assimilar mais o conteúdo. Tem alguns macetes que os professores ensinam que é muito bom. Se a gente lembrar desses macetes na hora, a gente não erra nunca a crase. E a crase não é uma coisa difícil, é uma coisa prática. Se a gente tem a praticidade de tá se ligando, tá prestando atenção quando usar a crase, a gente nunca vai esquecer, certo? Então, deixa eu transmitir para vocês, para a gente ver aqui. Vamos lá. Gente, estão vendo aí, né? Sim. Pronto, vamos lá. Olha só. Crase, tudo sobre a crase, quando usar e dicas. Então, eu preparei algumas coisinhas aqui, bem importante para a gente debater um pouco. Então, a crase. Crase marcada pelo acordo grave. Você sabe que não é um assunto, não é um acento agudo que fique em cima de uma sílaba que exige a crase. É um acento grave, já para dar aquele destaque. É vista como uma vilã, mas a coitada é tão simplesmente A mais A. Então, é a junção de duas vogais, que ela tem aquela contração e ela se dá a crase, porque a contração do artigo com a preposição. Junta as duas, ela se dá a crase. Ou seja, a soma do artigo definido, A com a preposição A. Os alunos vivem se queixando dela e perguntando sobre o seu uso depois do novo acordo ortográfico. Nós sabemos que com esse novo acordo ortográfico houve mudança de muitas coisas, né? Muitas coisas mesmo. Teve palavras que perderam a acentuação, teve palavras compostas que perderam o hífen, que vocês sempre estão vendo. Então, é bom a gente estudar para a gente ficar por dentro, porque agora a gente tem que se adequar ao novo acordo ortográfico, certo? Ainda tem aqueles que colocam a crase em tudo
com a ilusão que assim corre menos risco de errar. Nunca pense nisso, porque se você pensa nisso, isso vai ser um problema sério, porque a probabilidade de você errar mais do que acertar. Então, não faça isso. Então, calma, nada mudou com a nova ortografia. Pronto. Para abandonar essa ideia temível e começar a ver a crase com outros olhos. Vamos lá. Quando usar a crase, ó, uma dica. Essa é uma das dicas. Já começa com a dica. Ó, experimente alterar a frase para uma palavra masculina. Se fizer sentido, a crase. Se você trocar a palavra feminina por uma masculina não fizer sentido, então quer dizer que não há crase. Como assim, professor? Olha, quando você diz vou à escola, aí você troca escola, que é uma palavra feminina, vou ao colégio. Então, deu bem, né? Se deu bem, vou ao colégio, então vou à escola, tem crase. Então, faz sentido. É a mesma coisa. Quando você diz vou, e tem outro macete mais adentro que a gente vai dizer. Então, lembrando, quando tiver uma palavra feminina, você procura trocar por uma palavra masculina. Se ela tiver sentido, a frase, então quer dizer que há crase, certo? Não esqueça, aqui a crase é usada antes de palavra feminina. Então, caso raro que aconteça a crase antes de palavra masculina. É raro acontecer, mas pode acontecer, mas é raro. Então, 99,99% crase só antes da palavra feminina. Então, se eu já coloco isso na cabeça, então a minha ideia já está meio caminho andado, certo? Então, vamos lá, continuando. Antes de palavras femininas, fui à escola. Então, fui à escola. Se eu trocar vou à escola, como o exemplo de cima, vou à escola ou vou ao colégio, é o mesmo sentido, então quer dizer que há crase. Fomos à praça, ou você pode trocar a palavra praça por uma palavra masculina, deixa eu ver. Fui. Deixa eu ver, uma palavra masculina que substitua a praça. Fui. Me ajuda aí, gente, vamos encontrar uma palavra. Fui ao posto. Olha aí, fui ao posto. Então, a palavra trocou por uma palavra masculina, teve sentido. Então, quer dizer, fui à praça, ela tem crase. Se você trocar pela palavra masculina, ela tiver o sentido idêntico, não muda nada, então quer dizer que ela vem com o sinalzinho de crase em cima. Isso é uma dica que, isso com o passar do tempo, a gente vai entendendo, já? Certo? Quando acompanha verbos que indicam destino, ir, voltar e vir. Então, ó, vou à padaria, volto da padaria. Isso é um macete bem interessante. Então, se você troca o ir por dar e o sentido mantém, então crase A. Se você troca o ir por de, então crase não vai. Então, se liga. Então, ó, fui à escola, então quer dizer você... aqui, vou à padaria. Então, você foi à padaria, volto da padaria. Então, há crase nessa frase. Fomos à praia, então eu volto da praia. Eu volto de praia, não. É a mesma coisa. Fui a São Paulo, volto da São Paulo. Então, fui a São Paulo, não tem crase. Porque você trocou e ele não comportou a preposição da, ele comportou a preposição de. Então, eu fui a São Paulo, volto de São Paulo. Então, não volto da São Paulo. Então, ele não tem crase, certo? Nas locuções adverbiais prepositivas e conjuntivas. Então, olha só. Então, locução adverbial sempre é a crase. Saímos à noite. Olha a locução. À noite. Tem crase. À medida que... Então, isso é uma locução adverbial, tem crase. À medida que o tempo passa, as amizades aumentam, certo? Olha aqui outras locuções. Às vezes, sempre tem crase. Às vezes, sempre. Gente, isso é paradoxo. É para ajudar a lembrar, Camilo. Às vezes, sempre tem crase, porque é uma locução adverbial, certo? Antes de pronome demonstrativo, aquilo, aquele, aquele. Então, você
tem que entender isso. Aí eu tenho que saber o que é um pronome demonstrativo. Então, quando existe pronome demonstrativo, sempre ele pede uma crase. Olha o exemplo. Cadê? Deixa eu ver o pronome demonstrativo. Ó. No verão, voltamos àquela praia. Então, olha se o pronome demonstrativo está demonstrando qual foi a praia. Refere-se àquilo. Então, aquilo também tem crase, que aconteceu ontem na festa. Antes da locução, a moda de... quando ela estiver subentendida. Tem umas particularidades que a gente vai entendendo com o passar do tempo, vai entendendo com fazendo a leitura. Mas é bom a gente ter esse conhecimento antes da locução, a moda de, quando ela estiver subentendida. Veste roupa à moda de Luís XV. Então, ó, veste roupa a Luís XV. Então, ela está subentendida, é a moda de Luís XV. O dribla a Pelé. Então, a moda que Pelé driblava, por isso que ela comporta crase. Se você, no seu contexto da frase, ele comportar a moda de um jeito do outro, então quer dizer que ele usa crase, certo? O uso da crase da indicação das horas. Olha, agora, isso aqui é importante, gente, que às vezes a gente usa muito os nossos textos e a gente não sabe horas usar crase ou não usar crase. Então, isso é importante. Vejam bem. Olha, utiliza-se a crase antes de numeral cardinal, que indicam as horas exatas. Então, numeral cardinal, que indica as horas exatas. Ó, termino meu trabalho às 5 horas da tarde. Então, às 5 horas. Cardinal é a sequência, né? Às 5 horas. Saio da escola às 12h30. Então, quer dizer, ele diz, utiliza-se crase antes do numeral cardinal. O numeral cardinal não é o ordinal em ordem, é a sequência. Então, se ligue nessa dica. Por outro lado, quando acompanhado de preposição para, desde, após, perante e com, não se utiliza a crase. Por exemplo, olha só. Então, a dúvida está aí, gente. Quando a gente vai escrever algum recadinho, algum bilhete, a dúvida está aí. Então, quando vier preposição, se liguem nisso. Quando vier preposição, não se usa a crase. Ó. Ficamos na reunião desde as 12 horas. Olha a preposição. Desde, tá vendo? Se fosse, não tivesse preposição, usaria a crase, como a regra nos mostra, a regra gramatical. Mas quando ele vem depois de uma preposição, crase não, certo? Chegamos após, ó, preposição, às 18. Então, chegamos às 18, ele tem crase. Mas se tiver uma preposição, não se usa crase. O congresso está marcado para, olha a preposição, às 15 horas. Ou o congresso está marcado às 15 horas, crase A. Se tiver preposição, crase não. Certo? Alguma dúvida até aí, gente? O bom é que essa aula fica gravada e a gente pode estar assistindo de novo e pegando, fazendo anotação. Alguma dúvida? Estou muito ligeiro, estou muito devagar. Quero ouvir vocês. E aí? Gente, cadê vocês? Estão aí ainda? Sim. Estão, né? Vamos lá. Pessoal, antes que eu começar de novo, vamos fazer o registro dessa aula. Vamos lá. Eu vou pedir que vocês abram a câmera para a gente fazer o registro, porque no final do bimestre eu dou aquela pontuaçãozinha, como eu falo para vocês, certo? Que vamos aproveitar que vocês estão aí, eu já faço esse registro. Ok? Certo, gente? Vou contar até 5. Quem abrir a câmera, faça o registro, fica registrado, depois só no final dá aquela pontuação. Quem não abriu, beleza. Não é obrigado, certo? Contando. 1, 2, 3, 4, 5. Sorria, sorria. Não acredito, só 2 pessoas. Ah, meu pai do céu. Que fizeram, vocês estão de parabéns. Estão de parabéns. Não querem pontuação não, né, gente? Estão todo mundo bem. Não quero ganhar uma pontuaçãozinha extra.
Deixa eu botar aqui o registro. Vamos lá, continuando. Então, vamos voltar, certo? E tranquilo, né? Vamos voltar à nossa apresentação. Então, agora vamos olhar, quando não usar crase, certo? Então, eu falei quando usar crase. Agora nós vamos falar quando não usar crase. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Não se usa crase em palavras repetidas. Então, olha só, às vezes a gente coloca a palavra frente a frente, aí crase. Palavras repetidas, não se usa crase. Botem na cabeça de vocês. Não se usa crase em palavras repetidas. Dia a dia, frente a frente, cara a cara, gota a gota, ponta a ponta. Então, não se usa crase. Lembre-se. Ficamos cara a cara na festa de final de ano. Dia a dia nos conhecemos melhor, experimente dar o soro, gota a gota. Então, não se usa crase, certo? Antes de palavra masculina, na maioria das vezes, nas 99,99% também não se usa crase. Mas tem uma exceção. Essa exceção depois a gente vai ver, mas é muito pequena. Mas não se usa crase, certo? Olha só. Samuel comprou um Jeep a diesel. Diesel é palavra masculina. O Jorge tem um carro a álcool. Aí você, eita, a álcool. Crase. Não, mas só que álcool aqui é uma palavra originalmente masculina, não se usa crase. Antes de verbos que não indiquem destino. Então, veja bem. Então, quando o verbo não indica destino, não se usa crase. Olha, estava disposto a salvar a menina. Então, não tem uma indicação de destino, não se usa crase. Passava o dia a cantar. Então, a cantar. Então, não tem vamos dizer, um objetivo, certo? Antes de pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo. Então, quer dizer, pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo também não se usa crase. Falamos a ela, olha só, o pronome aqui, não se usa crase sobre o ocorrido, ou ofereceram a mim, não se usa crase também, as entradas para o cinema. Os pronomes do caso reto são eu, tu, ele, nós, vós, eles, aqueles que têm dúvida ainda, certo? E os pronomes do caso oblíquo são me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, o e li. Esses são os pronomes do caso oblíquo, certo, gente? Aí tem gente ainda que tem uma dificuldade imensa quando usar me e usar mim. Cuidado, não pode errar isso. Depois, mais adiante, nós vamos trabalhar sobre isso, vou dar uma aulinha sobre isso, umas orientações, certo? Antes dos pronomes demonstrativos, isso, esse, este, esta, essa, também não se usa crase. Olha só. Então, antes destes pronomes demonstrativos, não se usa crase. Era isso que nos referimos. Então, quer dizer, pronome demonstrativo. Era a isso, não se usa crase. Quando aderir a esse plano, a internet ficará mais barata. Então, não se usa crase, certo? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente concluir. Então, a crase é facultativa. Quando é facultativo? Facultativo é o quê? Se você colocar, não tem problema. Se você também não colocar, não tem problema. Também tem essa regra. Aí você pode dizer, professor, é muita regrinha. Língua portuguesa é regrinha. Mas o apaixonante da língua portuguesa é isso. Quando a gente começa a estudar e começa a entender a coisa, a gente começa a gostar. Essas regras que deixam o português mais atraente, mais interessante. Vamos dizer assim, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu ver aqui. Não. Solve um problema. Vamos lá, voltando, né, gente? Vamos lá. Então, a crase facultativa. O uso da crase é facultativo nas situações abaixo. Deixa eu ver o que vocês falaram no chat. Ligou não, Cauane, você? Só ligou a Eduarda e o... Tô. Pois não saiu não sua câmera aqui. Certeza, não vi nem ligar. Eu acho que... Acho que não saiu na hora do print, mas eu liguei. Liga aí para ver se ela
Apresenta aqui, cadê? Vamos ver. Agora saiu, tá vendo? Então vamos fazer de novo. Pronto, vamos fazer de novo. Vamos lá. Vamos, Eduardo, fazer de novo. Vamos fazer o print para ficar bem legal todo mundo. Bora fazer esse registro. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Liga a câmera, todo mundo. Liga todo mundo. Todo mundo sorrindo. Isso, agora tem mais gente. Gostei. Feito o print, agora sim, feito o print. Eu gosto assim de fazer esse print porque fica registrado e sei que vocês estão participando e o interessante é isso. Aí no finalzinho a gente dá uma pontuação. E eu gosto da pontuação vocês. Acho muito bom dar pontuação porque ajudo vocês sempre que possível, certo? Vamos lá. Então, o uso da crase é facultativo nas situações abaixo. Depois da preposição até, então lembre, gente, até, se você colocar ou não, tá tranquilo. Então, é facultativo. Então, não é uma coisa tão de se preocupar, né? Porque se colocar ou não, ela vai estar certa. Então, não se preocupe, certo? Fui até a praça ou fui até a praça. Ó, não muda nada. Então, depois de até. Ou antes de nomes próprios femininos. Então, quando for um nome próprio feminino, se você colocar, beleza. Se não colocar, também tranquilo, sem problema. Entregue a Ana, por favor. Ou entregue a Ana, por favor. E terceiro, antes de pronomes possessivos. Então, pronome possessivo. Olha só, gente. A crase ela é muito exigida antes de pronome. Também é exigida que não coloque antes de pronomes. Ou depois de pronomes. Vocês têm que entender quais são os pronomes que exigem, quais são os pronomes que são facultativos, quais são os pronomes que não podem de jeito nenhum. Isso é bom a gente sempre estar lembrando para a gente fixar, porque esse uso é muito recorrente no nosso dia a dia, certo? Mandou presente de Natal à sua família, ou mandou presente de Natal à sua família, sem problema nenhum. O pronome possessivo você usa ou não usa, não tem problema. Lembre-se que não usa a crase antes de maior parte dos pronomes, como eu estava dizendo agora, viu? Se liga, o pronome possessivo tem essa exceção. Dica: para saber se a crase é utilizada nos verbos do destino, utilize esse macete. Volto a, volto da, crase a, como eu falei para vocês no início, né? Vou à Europa, volto da Europa. Então, aqui há a crase, certo? Se você fizesse a substituição e fosse por de, então crase não há. Olha só, fui a Roma, volto da Roma, não existe, é volto de Roma. Por isso que não há crase. Certo, gente? Então, essa é uma das orientações que eu queria passar para vocês sobre crase. E agora eu quero passar um videozinho para a gente fixar o que a gente estava falando aqui, certo? Com outro professor, com outra didática bem interessante. Vou ver se eu encontro aqui o vídeo do Noslen, que é bem interessante, ele explicando a crase. Porque quando ela tem musicalidade, né, fica mais fácil a gente entender. Só um minuto. Deixa eu ver se eu compartilho aqui para a gente ver aqui. Deixa eu ver. Deixa antes, eu vou passar um pouco, estou dando um macete para vocês entenderem esse macete. Olha só, agora, gente, eu queria que vocês anotassem. Quando eu estava aprendendo a crase, isso é um macete antigo que tem, mas nunca me deixou na mão. O bom seria vocês anotarem. Por que vocês anotarem? Porque quando vocês chegarem a usar, até a necessidade de usar, aí você sabe qual frase vai usar. Veja bem. Então, eu vou transmitir esse aqui, esse professor eu acho show. Essa dica serve praticamente para tudo. Para tudo. Agora, pegue um caderno, pegue uma folhinha e anota essa dica, que é bem interessante mesmo. Só um minuto. Deixa eu só ver aqui o que é que eu faço com vocês para gente. Pananana. Peraí, gente.
Vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu transmitir para vocês verem, certo? Pegaram os cadernos, pegaram uma folhinha para anotar, que é muito importante essa dica. É interessantíssima você se ligar nela e anotarem o que o professor vai falar. Muito importante mesmo, porque é aqui, se você decorar não, aprender essa dica e não esquecer ela, você não vai ter problema nenhum de quando usar a crase. Certo? Estão vendo aí, né? Estão vendo, gente? Sim. Pronto. Anotem, vem, prestem atenção, que é bem interessante. Vamos lá, vamos ouvir. Essa jossa. Galera, eu vou firmar um compromisso com você de que nessa aula de crase você não vai ter que decorar nenhuma regra. Você acredita? Se você acredita, firma um compromisso comigo de assistir essa aula até o final, que eu vou firmar um compromisso com você de que não tem regra para decorar. Eu vou fazer você entender crase. Beleza? Beleza, então. Vem comigo, então. Olha só. Galera, via de regra, crase é a fusão de preposição a com essa galera aqui, ó. Artigo, que é responsável, tá? Esse caso, por 88,57% das questões de crase de concurso. Tá? Ou seja, cai muito isso aqui. E é sobre ele exatamente que a gente vai falar hoje. Preposição a mais os pronomes demonstrativos, tá? Que fazem parte, aí, esse caso de crase, 4,82% das questões de crase. E preposição a com pronome relativo, que são 6,61% das questões de crase, ok? Então vamos falar desse camarada aqui especificamente hoje, que gera mais dúvidas, tá? Eu vejo mais a galera reclamando, dizem que são muitas regras, eu vou mostrar para vocês que não tem regra para ser decorada. A gente tem que entender, ok? Vem comigo então. Se eu falo o seguinte para você, gente, o rapaz assistia a televisão. Olha só, quem assiste, assiste a... Quem assiste, assiste a alguma coisa, beleza? Então tem a presença da preposição aí, ok? Vamos lá, beleza, eu tenho a preposição. E eu tenho que analisar a presença do artigo a, certo? Como é que eu vou analisar a presença do artigo a? Se eu falo para você, televisão estava bonita, faz algum sentido para você, gente? Televisão estava bonita? Vou falar para você, olha só, televisão estava bonita. Não faz sentido, eu tenho que falar, a televisão estava bonita, certo? Logo, ele necessita da presença de um artigo aí, ok? Logo, ele necessita de um artigo, certo? Logo vai vir a crase. Preposição mais artigo a crase. Esse é o caso simples de crase, tá? Vamos dificultar logo a nossa vida aqui para a gente entrar logo no assunto. Só que eu quero mostrar para vocês o seguinte, que a gente vai utilizar essa hipótese aqui, tá? Esse macete aqui, para todos os outros casos, para todas as outras regras. E você não vai precisar decorar nada, eu garanto para você. Presta atenção. Se eu falo o seguinte, ó, começou a sorrir quando dei a notícia. Quem começa a alguma coisa, né? Por exemplo, comecei a correr, né? Comecei a andar, comecei a emagrecer, comecei a estudar, ok? Começa a. Tem a preposição aqui, beleza? E sorrir, gente, sorrir tem artigo. Então você vai pegar, quando você quiser analisar, você vai pegar a palavra e vai colocar aqui dentro, tá, do nosso macete. Então vou botar aqui, a sorrir estava bonita. Galera, faz algum sentido isso para você? A sorrir estava bonita? Faz sentido nenhum, gente. A sorrir estava bonita. Logo, não há artigo antes de sorrir, certo? Não há artigo. Se não há artigo, não há a crase. Aí, galera, vem a gramática e fala o seguinte para você. Proibida a crase de verbo. E você vai lá e decora. Precisa decorar isso? Não precisa decorar isso, gente. Não precisa decorar. Beleza? Então, ó, primeira regra você deixou de decorar, que é proibida a crase antiverbo. Você entende agora porque não precisa da crase antiverbo, porque não é necessário artigo, porque não pode o artigo, tá bom? Então, vamos lá. Eu sempre vou a festas. Então, quem vai a, ok? Beleza, tem a preposição aqui. E festas, eu posso falar a festas estava bonita? Posso falar isso? Não posso falar isso. Eu poderia falar as festas estavam bonitas, ok? Isso eu poderia falar. Mas aqui só tem o azinho, certo? Se tivesse o a com o artigo as aqui, se tivesse o artigo as, eu teria essa construção aqui. Eu teria o as, ok? Aqui é só o a. Logo, eu tenho o artigo a aqui, eu não tenho, certo? Eu não posso, porque eu não posso falar as festas estava bonita, certo? Logo, não tenho a crase, ok? Porque eu não tenho o artigo aqui antes de festas, ok?
Então, vem a gramática e vem dizendo o seguinte: proibida a crase diante de um A no singular, no qual precede uma palavra no plural. Não tem sentido nenhum, gente. Se fosse, eu sempre vou às festas. Deixa eu apagar aqui. As festas, ok. Aí eu teria crase, aí estaria correto, tá bom? Seguindo, então, assistir a Vossa Excelência pela televisão. Galera, eu posso falar... Opa! Eu posso falar para você, a Vossa Excelência... A Vossa Excelência estava bonita? Eu posso falar isso? Eu falo, Vossa Excelência estava bonita. Como é que eu falo? Quando você for nomeado no TRT, no TRE, né, no TRF, num tribunal, você vai chegar na vara de manhã e eu falo, Vossa Excelência está muito bonita, Vossa Excelência estava bonita na audiência ontem, né? Como é que você vai falar com a sua chefe, hein? E aí? Eu não falo a Vossa Excelência estava bonita, eu falo Vossa Excelência estava bonita, certo? Logo, eu não preciso do artigo aqui, galera. Certo? Não preciso do artigo. Aí vem a gramática e vem dizendo, proibida a crase antes de pronomes de tratamento, como Vossa Excelência, você, Sua Excelência. Olha só, mais esquisito seria ainda se eu botasse você aqui. Preste atenção, gente. Se eu falo o seguinte, a você estava bonita. Não tem sentido nenhum isso. Tem sentido para você? Eu posso colocar um artigo antes de você? Claro que não. Certo? Então não vai haver crase antes de você. Porque eu não consigo colocar um artigo antes de você. Então você não precisa decorar essa regra. Proibida, crase, ande, pronomes de tratamento, como Vossa Excelência, você, Sua Excelência. Não tem sentido algum. Beleza? Então a terceira regra que você não precisou decorar. Tá bom? Estou seguindo por enquanto o nosso compromisso firmado, ok? E você segue nosso compromisso firmado aí de você assistir a aula até o final, beleza? Vambora. Envie um convite à senhorita. Galera, vamos ver aqui. Quem envia alguma coisa a alguém, ok? Beleza, envia alguma coisa a alguém. Tem a preposição, quem envia algo a alguém, a preposição está presente. E a de senhorita, tem artigo? Então, para analisar o artigo, vamos usar o nosso macete aqui. A senhorita estava bonita. Cabe artigo? Beleza, eu falo a senhorita estava bonita. Ou falo, senhorita estava bonita. Não, eu tenho que falar, a senhorita estava bonita, beleza? Pede artigo, beleza. Aí você fala assim, Bria, não é... Mas essa regra anterior acabou de dizer que antipronome de tratamento não tem crase, né? Pois é, mas aí você teria que decorar a exceção da regra ainda. Proibida a crase antipronome de tratamento, como Vossa Excelência, você, Sua Excelência, exceto senhora e senhorita. Ou seja, você é para pirar a cabeça do concurseiro, né? Você teria que gravar ainda a exceção dessa regra, certo? Então, olha só, poderia colocar aqui também, né? A senhora estava bonita, né? Vamos analisar aqui a outra exceção. A senhora estava bonita. Posso falar? Posso, né? Posso. Cabe artigo. Logo, quando houver a presença da preposição, vai haver crase. Beleza, galera? Ok, vamos prosseguir então. Se eu digo, fizeram menção a ti e a mim. Galera, eu posso falar a ti estava bonita? Esquisito, né? Eu posso falar a mim estava bonita? Nossa, que esquisito, né? Percebeu que ficou fácil agora? Ficou fácil que você, olha só, você nem analisou a presença da preposição, você nem precisou. O que acontece? Na hora da prova, você vai direto no artigo. Se não tem a presença do artigo, não tem caso. Você segue para a próxima questão, você agiliza a resolução da questão, beleza? Vamos analisar assim, por amor ao debate, vamos analisar aqui a presença da preposição. Quem faz menção a alguma coisa. Beleza, tem até a preposição, né? Só que não tem como eu colocar um artigo aí antes de ti, antes de mim. Certa vem a gramática que diz, proibida a crase antes de pronomes pessoais retos e oblíquos. É claro, não tem como haver um artigo. Logo, não haverá crase, beleza? Então, ó, já estamos aí na regra 6 que você não precisou decorar hoje, ok? Seguindo aí. Ah, tem mais uma para a gente analisar. Não me referi a ela. Posso falar a ela estava bonita? Ou eu falo ela estava bonita? Eu falo ela estava bonita. Posso colocar um artigo antes de ela? Não posso, gente. Logo, vai caber. Eu falo ela estava bonita. Eu não posso falar nunca ela estava bonita. Logo, não haverá crase aqui.
certo? Porque quem se refere a. Então, isso aqui é só... Opa! Então, isso aqui é só preposição. Beleza, galera? Ok, tranquilo. Ficou até chato já a análise, né? Olha só, ofereci ajuda a João. Posso falar a João estava bonita? Eita. Eu posso falar a João estava bonita? Claro que não, né, gente? João é uma palavra masculina, não posso. Aí vem a gramática que diz proibida a crase antes de palavra masculina. Isso aí é ridícula. Beleza, eu só botei aqui, né? Porque já que estamos falando de todas as regras que você não vai ter que decorar hoje, coloquei aqui na lista. Seguindo, ó, iremos à Suécia no mês que vem. Eu posso falar, ó, vamos lá, vamos analisar a preposição aqui, tá? Quem vai a. Beleza, tem a preposição. Tranquilo. Eu posso falar a Suécia estava bonita? Posso, não posso? Beleza, cabe artigo então. Se você ficar na dúvida, você usa o voltei da, tá? Voltei da Suécia, né? Por que eu vou utilizar o voltei da Suécia, Breno? Porque eu voltei da Suécia seria a contração na preposição de mais o artigo a. Então ele ficaria evidente aí, tá? A existência do artigo a aí. Beleza? Então iremos à Suécia. Então antes de Suécia tem o artigo a. Então vai haver a preposição, vai vir o artigo, vai vir a crase. Tranquilo, galera? Beleza, né? Então, olha só, aí vem a regra, vem a gramática que diz proibida a crase antes de nome de lugar que não aceita a presença de um artigo. Beleza. Aqui, no caso, Suécia aceita o artigo, mas você não precisaria decorar, né, no caso, essa regra. Ok? Tranquilo. Desejo um Feliz Natal a todos. Galera, isso aqui bomba no Facebook final de ano. Olha só, quem deseja alguma coisa a alguém, certo? Tem a preposição, que quem deseja algo a alguém, tem a preposição aí. Vejam que a preposição aqui, galera, a preposição aqui é muito sonora, né? Então, a galera cisma de colocar uma crase aí. Todo final de ano é a mesma coisa. O pessoal chega no Facebook, arrebenta aqui na crase. Bota uma crase aí sem pestanejar, né? Sem pensar duas vezes. Só que pensa bem, quem deseja algo a alguém tem a preposição, beleza. E eu posso falar a todos, estava bonita? Claro que eu não posso falar. Gente, percebeu que ficou sem graça a nossa análise agora? Não tem graça. Aí vem a gramática que vem dizendo aqui, ó, proibida a crase ante pronomes indefinidos. Pô, ficou sem graça, mas você não precisa nem decorar a regra. Você já sabe analisar. Agora você já tem elemento, você já tem instrumento para conseguir analisar esse tipo de questão sem ficar pensando em regra na prova. Certo? Seguindo então, galera. Assistiu uma luta excepcional, tá? Assistiu uma luta excepcional. Quem assiste, assiste a, sem problemas. Preposição, né? E uma luta, eu posso falar a uma luta estava bonita? Eu posso falar isso a uma luta estava bonita, galera? Não, né? Eu posso utilizar uma luta estava bonita? Eu posso colocar esse artigo aqui antes de uma? Não posso, galera. Fica muito esquisito, né? Logo, não tem artigo. Não tem esse artigo aqui. Logo, não vai haver crase. Aí vem a gramática e vem dizendo o seguinte, proibida a crase antes de artigos indefinidos. Mas você, meu aluno, né? Isso aqui já ficou monótono para você, já não tem graça já fazer essa análise, né? E essas regras aqui que você antes cismava em decorar já não tem sentido nenhum, agora você sabe analisar, certo? Seguindo então, meu sofá cheirava vinho, né? Vinho. A vinho estava bonita. Tem sentido, galera, isso aí para você? A vinho estava bonita? Não tem sentido nenhum, Breno. Tem sentido nenhum, Breno, já está sem graça já. Vamos para outra matéria, não tem mais graça aí para mim, certo? Não tem mais graça realmente. Então, olha só, proibida a crase diante de palavras masculinas, é claro. Não tem crase aí, né? Porque não tem como inserir o artigo a antes de vinho, né? Pô, ridículo, né? Vamos seguindo então. Emprestei o livro a Bianca. Eu posso falar a Bianca. A Bianca estava bonita? Eu posso falar? Posso, não posso? Mas, gente, presta atenção. Eu posso falar também Bianca estava bonita, não posso? Posso falar só isso? Bianca estava bonita. Eu posso falar a Bianca estava bonita. Breno, como é que fica nessa hipótese, então? Eu posso falar um ou posso falar outro. Significa que o artigo ele é facultativo, você percebeu? Eu posso tirar e posso colocar o artigo, gente. Certo? Se eu posso tirar e colocar artigo, gente, a crase é facultativa.
Vejam bem, quem empresta alguma coisa a alguém. Vamos analisar aqui, tem a preposição, ok? E o artigo é facultativo. Opa, peraí. O artigo é facultativo. Logo, gente, a crase vai ser facultativa. Eu posso utilizar ou não a crase. Mas você, meu aluno, você entendeu o porquê disso. Porque tanto faz eu falar Bianca estava bonita ou falar a Bianca estava bonita. Compreendeu? Aí vem a gramática que vem dizendo, antes de nome próprio feminino, a crase é facultativa. Mas você, meu aluno, você sabe o porquê disso, você compreendeu isso, né? Próximo aí, emprestei o livro à sua irmã. Vamos lá. A sua irmã. Opa. A sua irmã estava bonita. Vamos lá. Quem empresta alguma coisa a alguém. Beleza, tem a preposição aqui, né? Tranquilo a preposição. E artigo, eu posso falar, a sua irmã estava bonita? Breno, beleza. A construção está correta, está bonita. A sua irmã estava bonita, beleza. E eu posso falar também, sua irmã estava bonita? Posso, tranquilo, né? Sua irmã estava bonita, a sua irmã estava bonita, não tem problema nenhum. Logo, se eu posso retirar e colocar o artigo a hora que eu quiser, o artigo é facultativo. Se o artigo é facultativo, a minha crase vai ser facultativa também, galera. Compreenderam? Então vem aqui a regra número 12 e fala, antes de pronome possessivo feminino, a crase é facultativa. Compreendeu? Precisa decorar isso? Não precisa decorar, gente. Ficou mole para você isso aqui. Olha só, outro exemplo aqui. Se eu falo o seguinte para você. Insistiu devido à sua família. A sua família estava bonita. E eu posso falar também sua família estava bonita da mesma forma, certo? Então, é o mesmo caso aí, antes pronome possessivo feminino, crase facultativa. Tá? Esquece regra, vai para análise, tá? Pensa nesse macete aqui sempre, a estava bonita. Opa, passei direto aqui. Então, galera, olha só. Essas são as 12 regras que você acabou de deixar de decorar. Você entendeu essas 12 regras aqui. Você está livre dessas 12 regras. E se você gostou dessa aula... Gente, e aí? O que vocês acharam? E aí, gente? Cadê vocês? Oi, professor. E aí, gostaram da aula? Anotaram? Tá vendo que é fácil esse macete que o professor deu aí? É interessante, diga se não é. Esse macete, gente, se a gente decorar essa frase, a gente não perde nunca. Não perde nunca como usar a crase. A estava bonita. Então, tudo que vier, aquela palavra, aquela crase que você ficar em dúvida, você pega aquela palavra depois do A e coloca nesta frase. Se ela tiver sentido, crase A. Se não precisar usar o A, crase não A. Tá vendo que interessante? Vendo interessante isso? É nesse macete que a gente aprende, porque se a gente lembra dessa frase, qualquer uma, então ele usa as 12 regras da crase. Então qualquer uma ele encaixa aí. Vocês não tem como errar nunca. Então eu espero que vocês prestem bem atenção, né? Aprendam, vejam, use, tenha anotado, porque isso pode ser recorrente no seu dia a dia, você usar e você requer essa habilidade mais à frente, requerer, né? Então, era Igual isso. da prova do simulado, não foi? O senhor colocou aquela como proibida, tarará. E Eu só lembrei a do Instagram que o senhor colocou uma vez. Aí eu coloquei o proibido. Não. O proibida. Não sei o que foi, coisa assim. Aí tava errado, era a proibida. a proibida, isso, porque tem que concordar, é a concordância, né?
Viu, gente? Olha, interessante, tá vendo? A Janine lembrou bem. Aquele que não acompanha minhas postagens no Instagram é bem interessante, gente. Às vezes eu procuro aquelas dicas na internet, são dicas valiosíssimas para o nosso dia a dia. Não é só aleatória, não. Tem dica que eu mesmo, às vezes, eu fico em dúvida. É aquelas dicas, eu fico lembrando daquelas dicas, aí a chance de errar é mínima possível. Aí por isso que eu quero compartilhar com vocês. Sempre eu estou pesquisando dicas novas, tem muita coisa na internet, muitos professores que compartilham, e eu pego aquelas dicas, saio compartilhando para ajudar vocês. E se vocês que seguem, que sempre estão acompanhando, vocês estão vendo. Tem todo dia uma dica diferente, todo dia uma dica que é bom a gente levar para o nosso dia a dia. Não é verdade? Gente, alguma pergunta sobre o nosso conteúdo de hoje? E aí, pessoal, vamos continuar? Posso continuar? Professor, a aula hoje é até às 10? Até às 10, certo? Então eu vou agora pegar a prova, que o nosso intuito aqui é responder questões relacionadas ao Enem, né? E vocês viram que eu passei 2 atividades, né, nessa quinzena para vocês. A atividade das questões do Enem não é para vocês copiar o enunciado, não, viu, gente? Não é. É só vocês copiar a alternativa. Lembrando que a questão 8, 9, 10, se eu não estou enganado, ela pede uma produçãozinha de texto. Vocês entendam o que pede, aí sim, a produção de texto você tem que fazer. Parece que é 8, 9 ou a 9 a 10. Aí vocês fazem a produção de texto para responder a atividade. Já a primeira atividade, que é sobre a crase, vocês só vão fazer um enunciado e a resposta, certo? Texto não precisa copiar. Então, manda para o meu PV, como de praxe, o nome do assunto e a data, porque fica registrado e fica fácil quando termina o bimestre, que eu vou avaliar o que vocês fizerem durante o bimestre e ali encontro. A redação também. Terminou, vocês enviam para o meu PV. Aconselho, digitar, porque aí digitado eu vou ler com melhor compreensão e entender se está na estrutura do Enem. O primeiro momento é esse, quero entender a estrutura. Mas se a letra e a imagem ela ficar bem nítida, tem algumas redações que dá para eu ler. E procure fazer a redação naquela folhinha que eu mandei para vocês. Ah, pessoal, não tem uma folhinha, eu posso fazer no caderno? Não, faça. Eu aconselho naquela folhinha, porque fica até melhor da gente ver e vocês já vão se adaptando a estrutura que o Enem cobra, aquela folhinha para vocês não passarem, não... Já vê aquela arrumação toda, certo? Então, agora, alguma pergunta sobre isso, alguma dúvida sobre o que foi passado? A hora é agora, gente. Vocês perguntam, tirem dúvida, que eu estou aqui. Janine, você que chegou agora há pouco, Janine, você já fez seu pedido de isenção no Enem, Janine? Não, professor, porque assim, eu não tenho a minha identidade ainda, eu tô tentando tirar. Eita, meu Deus. Não acredito, tu. Pois é. Tu, vou dizer uma coisa, né, criatura? Eu fui tentar fazer, aí a minha certidão de nascimento tava com um negocinho furado, aí não deixou. Não fez. Eu tirei a segunda via e tô tentando agora. Não, mas veja bem, você faz o cadastro no site, você tem o número da identidade, não tem? Tenho. Pronto. Você faz o cadastro, faz o seu pedido de isenção, que só vai botar um número, não pede cópia do documento nem nada. Aí você faz o pedido de isenção. Aí depois você vai fazer a inscrição do Enem. Não, vocês não percam, não, gente. Essa oportunidade é gratuito, não gasta nada. Faça pela internet. Se não conseguir, como eu disse, procure ajuda. Eu queria muito ajudar vocês, mas como eu não estou na escola, eu aconselho que vocês vão na escola, peça ajuda ao pessoal da escola. Tem a secretária, tem os agentes administrativos, tem a direção, tem a coordenação que sempre está na escola, pode ajudar vocês. Ou, caso contrário, como eu disse, né? Se não tiver dificuldade de ir para a escola, pode ligar para mim, professor, eu queria ir na sua casa aí para a gente fazer. O senhor está disponível? Aí um horário que eu estiver disponível, venha que a gente faz. Agora avise antes, porque aí eu, sempre trabalhando online, é difícil eu estar parado, certo? Aí eu ajudo vocês. Agora não deixe de fazer, gente. Certo? Alguma dúvida? Meus queridos, alguma dúvida sobre isso? Não, né?
Então vamos lá, deixa eu pegar a nossa provinha do Enem para a gente discutir mais um pouquinho sobre nossas questões. Eu libero já vocês, sei que vocês ficam me aguentando a pulso, mas a gente vai chegando já já, termina já. Peraí, nós paramos na 112, então nós vamos para a questão 103. Deixa eu ver se eu encontro aqui para transmitir para vocês, certo? Só um minuto. Eita. Deixa eu ver aqui como é que eu faço para transmitir para vocês, para a gente. Só um minutinho, viu, gente? Tanana. Deixa eu ver aqui se eu consigo transmitir para vocês. Não é essa, deixa aí. Vamos lá. Estão vendo aí, gente? Estão vendo, né, gente? Pessoal, estão aí? Sim, professor, estamos vendo. Pronto, muito bem. Essa questão 103, vocês estão vendo? Deixa eu ver que tem gente falando comigo aqui. Peraí, viu? Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui, pronto. Deixa eu ver aqui. Sim, vamos lá, pronto. Como vocês sabem, né? Eu sempre aconselho que questão do Enem, quando vocês vão fazer o vestibular do Enem, sabe que as provas exigem muito. Antes de você ter o conhecimento, ela exige que você tenha esta paciência. Por que eu digo paciência? Porque são muitos textos, às vezes textos complexos, a gente fica cansado, a gente fica indignado, olha para o tempo é curto, a gente não sabe o que fazer, mas isso, ele já é um meio de eliminar o candidato, né? Aí o que eu falo para vocês, todo texto começa pelo enunciado, porque às vezes a questão, ela pelo enunciado a gente encontra a resposta. Algumas vezes, não é na maioria das vezes, mas algumas vezes sim. Então a gente já está cansado, então a gente evita, porque o texto, ele só bota mais para confundir a cabeça da gente. Então vamos lá, olha só, o enunciado diz o quê? Deixa eu pegar aqui, coisinha para a gente grifar. Vamos lá. Há nas línguas mecanismos geradores de palavras, beleza. Embora o texto 2 apresente um julgamento de valor sobre a formação das palavras sambódromo, o processo de formação dessa palavra reflete no... Aí tem as alternativas. Dinamismo, uma nova realidade limitando o aparecimento de novas palavras, apropriação inadequada, tem o reconhecimento da impropriedade e a restrição na produção. Então, quer dizer, eu não tenho noção de encontrar a resposta só pelo enunciado. E aqui o texto, mesmo texto, deixa claro que a gente tem que voltar lá no texto para entender. Então, vamos lá. Então, texto 1. Aí nós vamos fazer nossa leitura. Olha só. Um ato de criatividade pode, contudo, gerar um modelo produtivo. Foi o que ocorreu com a palavra sambódromo.
Olha só, é sobre essa palavrinha aqui. Deixa eu ver aqui, peraí. Sobre essa palavrinha que ele quer. Sambódromo. Deixa eu pegar o lápis aqui para a gente ir grifando, para a gente ficar melhor, né? Então, essa palavrinha que ele quer aqui, sambódromo. Criativamente formada com terminação ó-dromo, igual a corrida, que figuram hipódromo, autódromo, cartódromo, formas que designam itens culturais da alta burguesia. Então, quer dizer, ele fala disso, são esporte, tudo ele está dizendo que são esporte de rico. Não demoraram a circular, a partir de então, formas populares como rangódromo, beijódromo e camelódromo. Então, quer dizer, antes era só da elite do Brasil, agora ele está dizendo que avacalhou, todo mundo usa. Isso é o texto 1 que o texto 1 nos diz. Já o texto 2 ele diz o seguinte: existe coisas mais descabidas do que chamar de sambódromo uma passarela para desfile de escolas de samba. Em grego, dromo quer dizer ação de correr. Olha só, em grego. Lugar de corrida. Daí as palavras autódromo, hipódromo. É certo que, às vezes, durante o desfile, a escola se atrasa e é obrigada a correr, para não perder ponto. Mas não se desloca com a velocidade de um cavalo ou de um carro de Fórmula 1. Então, quer dizer, o texto aqui, o texto 1 e o texto 2, um texto está discordando com o outro, porque quando termina em dromo, ele está querendo dizer que é de alta velocidade de corrida. E por que o sambódromo? Quer dizer que o samba sai correndo em alta velocidade? Não. Então, agora nós vamos entender, chegar à pergunta. Então, ele disse o seguinte: há na língua os mecanismos geradores de palavras, beleza. Embora o texto 2 apresente o julgamento, é que ele julga, né? Porque não pode. O julgamento de valor sobre a formação da palavra sambódromo. O processo de formação dessa palavra reflete o quê? O dinamismo da língua na criação de novas palavras. Olha só, o dinamismo é o quê? Aquela criatividade da língua dela criar, dela apresentar novas palavras. Pronto. Ele me chamou a atenção. Por quê? O dromo aqui, quando ele fala, você vê que ele foi criado várias palavras, né? Ó, tem o sambódromo, tem o hipódromo, autódromo, cartódromo, aí tem o beijódromo, camelódromo, rangódromo. Então, são criadas novas palavras com esse sufixo aqui, não é? Então, são várias palavras criadas. Então, ele diz aqui, ó: há na língua um mecanismo gerador de palavra. Embora o texto represente um julgamento de valor sobre a formação da palavra sambódromo, o processo de formação dessa palavra reflete um dinamismo. Então, isso me chamou a atenção, o dinamismo da língua na criação de novas palavras. Verdade, porque pelo sufixo foi criado novas palavras. Aí, aqui, uma nova realidade limitando, não. Aqui eu já elimino porque não tem nada a ver de limitar. Se ele está criando novas palavras, ele não está limitando. Então, gente, preste atenção. A gente, na leitura que a gente faz das questões, na leitura que a gente faz das alternativas, a gente já começa a eliminar questões que não tem nada a ver. O Enem faz isso. O Enem faz isso. Na maioria das vezes, ele deixa 3, mas uma grande parte ele deixa 2. Se você encontrar essa habilidade de encontrar as 2, então quer dizer, você já está com meio caminho andado e você acertar a resposta. Então vamos lá. Então a letra C, ele diz: apropriação inadequada. Não, ele está se apropriando? Não? Tá. Então essa também aqui eu já elimino. Aí ele diz: o reconhecimento da impropriedade. Ó, impropriedade semântica também. Não, olha só. Então quer dizer que essas daqui eu já tive. Está falando da palavra, não tem nada a ver. E aqui, a restrição na produção de novas. Ele está restringindo? Não, se está criando novas palavras. Então, essa aqui é uma questão que ficou fácil. Por quê? Porque a única que dá certeza é a letra A. Porque o dinamismo da língua na criação de novas palavras. Foi o que aconteceu. Criou novas palavras. Certo, gente? Entenderam o meu raciocínio? Hein, galerinha? Gente, entenderam o meu raciocínio? Tá vendo quando a gente
começa a analisar as questões, fica fácil da gente entender a questão, porque se fala de palavra, o texto disse lá que palavra ela sempre fica se formando, ela não morre uma palavra só. E pelo aquele sufixo, ele já mostrou que foram criadas outras palavras. Então, nas outras alternativas, ele restringe esse sentido da palavra. Então, aí é fácil da gente eliminar. A resposta correta, letra A. Certo, gente? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Vamos lá para 114. 114, ó, tem um texto e tem um enunciado. Agora vamos lá. Agora eu quero uma de vocês para ler o texto. Quem se habilita a ler o texto para mim? Para ajudar o professor, vamos lá. Bora, Janine, lê o texto. Peraí. E tem esse texto. Ixi, praticar leitura. Rede social. Vamos lá. Rede social pode provar desempenho profissional. Epa. Pode o quê? Prever. Isso, pode prever o desempenho profissional, diz pesquisa. Espera aí. Esse aqui é o título do nosso texto. Como eu disse, vamos ler o enunciado. O enunciado diz o quê? Cadê Janine? Janine. Ele estava desligado, eu lembro desligado. O enunciado, vamos lá. As redes sociais são espaços da comunicação e Ei, Janine. De comunicação e interação online, que possibilitam o conhecimento de aspectos da privacidade de seus usuários. Segundo o texto. E muito importante, então esse a gente é obrigado a ler. Segundo o texto. No mundo do trabalho, esse conhecimento permite. Isso, pronto, veja bem, aqui tem as alternativas. Mas se a gente for pela alternativa, a gente tem uma probabilidade maior de errar, porque ele pede aqui, segundo o texto. Aí a gente volta lá para o texto. Leia o primeiro parágrafo, Janine, por favor. Pense 2 vezes antes de postar qualquer item em seu perfil nas redes sociais. O conselho repetido a exaustão por consultores de carreiras por aí acaba de ganhar um status, digamos, mais científico. De acordo com resultados da pesquisa, uma rápida análise do perfil nas redes sociais pode prever o desempenho profissional do candidato a uma oportunidade de emprego. Para chegar a essa conclusão, uma equipe de pesquisadores da Northern Illinois University of Evansville e ABC. Pode pular. Pediu a um professor universitário e 2 alunos para analisarem perfis de um grupo de universitários. Pronto, agora deixa eu continuar. Após checar fotos, postagens, número de amigos, interesses por 10 minutos, o trio considerou itens como consciência, afabilidade, extroversão, estabilidade emocional e receptividade. 6 meses depois, as impressões do grupo foram comparadas com a análise de desempenho feita pelo chefe dos jovens que tiveram seus perfis analisados. Os pesquisadores encontraram uma forte correlação entre as características descritas a partir dos dados da rede e o comportamento dos universitários no ambiente do trabalho. Beleza, então a gente leu o texto, a gente entendeu que fala da rede social, fala do
o que você posta, tem que ter cuidado, tem que olhar o desempenho, tudo direitinho. Vamos lá, agora vamos para o enunciado. O enunciado diz: as redes sociais são espaços de comunicação e interação online que possibilita o conhecimento de aspectos da privacidade de seus usuários. Certo. Segundo o texto, no mundo do trabalho, esse conhecimento permite identificar a capacidade física atribuída do candidato. Não, o texto não fala isso, não. Então, a gente já dá uma eliminada aqui. Letra B. Certificar competência, não. A rede social não diz isso, não. Mesmo nosso conhecimento de mundo, e está lá o que o texto diz, não fala isso. Certificar. Eita, gente, deixa eu ver aqui. Certificar a. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Certificar a competência profissional do candidato não tem nada a ver, certo? Então, controlar o comportamento. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Controlar o comportamento virtual e real do candidato. Pronto, esse aqui me chamou a atenção. Porque a rede social, às vezes, acontece isso. Controla o comportamento virtual, como você se comporta virtualmente. O real já é diferente, mas virtualmente, sim, que a gente sempre fica observando o comportamento de todo mundo que participa das redes sociais, né? Vamos lá, deixa para lá. Essa me chamou a atenção, vou deixar ela em evidência. Então, avaliar informações pessoais. Não, a rede social não tem como avaliar, porque a rede social existe muito fake news, muita coisa. Então, isso não é um meio de avaliação. Controlar, eu não digo nada, mas vamos olhar para... Deixa eu ver, peraí, vamos voltar aqui. Vamos lá. Avaliar informações pessoais e comportamento. Opa, avaliar informações, beleza, mas essa aqui me chamou também a atenção, comportamentais sobre o candidato. Isso me chamou a atenção porque eu disse, mas agora eu estou analisando aqui. Olha só, avaliar informações. Informações eu digo que não, porque aqui a gente pode mudar as informações, mas só os comportamentos sobre o candidato fica mais fácil da gente identificar. É como aluno, eu dou um exemplo de aluno. Aluno diz, professor, eu tenho tanta dificuldade de participar da aula online, tenho tanta vergonha de aparecer, tenho tanta vergonha de apresentar, mas só que na sua rede social, ela posta vídeo dançando, posta fazendo vídeo de vários tipos, posta apresentando, posta conversando. Então, quer dizer, o comportamento sobre o candidato a gente identifica pela rede social. Então, quer dizer, essa aqui, vou deixar em evidência. Não é verdade, gente? Por essa aqui eu eliminar, porque informação não existe muito fake news, mas por essa aqui, então vou deixar ela em evidência. Já a letra E diz o quê? Aferir a capacidade intelectual. Não, essa aqui não tem nada a ver. Ferir a capacidade intelectual do candidato da resolução do problema, não tem nada a ver a resolução. Mas essas duas aqui me chamam a atenção. Aí eu vou analisar de novo, volto para o enunciado para ver se eu chego à melhor resposta. Como é que eu faço? As redes sociais são espaços de comunicação e interação online que possibilitam o conhecimento de aspectos da privacidade de seus usuários. Privacidade é o comportamento do candidato. Isso é a privacidade. Beleza. Segundo o texto, no mundo do trabalho, esse conhecimento permite. Vamos voltar ao texto. Agora nós vamos ler para a gente chegar, porque eu estou em dúvida em duas alternativas. Então, você não deve ter preguiça, não deve... Ficou em dúvida? Volta para o texto, porque é o texto que está a resposta. Isso aqui é uma questão de compreensão. Então, o texto vai te dar a resposta. Se eu tiver preguiça de ler, eu não vou chegar à resposta correta. A probabilidade de errar é maior. Tá? Vamos voltar para o texto. Veja bem. Rede social pode prever desempenho profissional? Diz pesquisa. Vamos lá. Pense duas vezes antes de postar qualquer item em seu perfil nas redes sociais. O conselho, repetido à exaustão por consultores de carreira por aí, acaba de ganhar um status, digamos, mais científico. De acordo com o resultado da pesquisa, uma rápida análise do perfil nas redes sociais pode prever o desempenho profissional. Eita, esse tracinho aí ficou meio passado. Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo. O desempenho profissional, me chamou a atenção, do candidato a uma oportunidade de emprego. Para chegar a essa conclusão, uma equipe de pesquisadores lá dos Estados Unidos, da Universidade dos Estados Unidos, pediu a um professor universitário e 2 alunos para analisarem
perfil de um grupo de universitário. Beleza. Após checar fotos, postagens, números de amigos e interesses por 10 minutos, o trio considerou itens como consciência, afabilidade, extroversão, estabilidade emocional e receptividade. 6 meses depois, as impressões do grupo foram comparadas com a análise de desempenho feita pelo chefe dos jovens que tiveram seus perfis analisados. Os pesquisadores encontraram uma forte correlação. Então, quer dizer, o que estava postado lá na rede social, eles estavam praticando na vida real. Então, entre as características descritas, a partir dos dados da rede, olha só, dos dados da rede, o comportamento dos universitários no ambiente de trabalho. Então, quer dizer, ele comparou. Então, eles faziam a mesma coisa que postavam. Então, a letra C aqui, controlar, ele já está fora. Porque se a conclusão ele diz que é a mesma coisa da rede social no ambiente de trabalho, então a alternativa mais correta é essa: avaliar informações pessoais e comportamentais sobre o candidato. Então a rede social é isso. Então a alternativa correta é a letra D. Entenderam, gente, o meu raciocínio? Alguma pergunta? Quem foi que falou comigo? Professor, meu celular está descarregando. Eu vou sair, viu? Ô, Rebeca, você está em casa, meu amor. Poderia ficar com o carregador aí do lado, né? Que aí a gente sabe que tem aula, sabe que a aula são 2 aulas, a gente já se prevenia. Não pode, não, acontecer isso. Vai perder conteúdo, mas vamos lá. Viu, gente? Entenderam? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Algum questionamento? E aí? Entendeu o raciocínio? Vocês viram que quando a gente tem dúvida e a questão exige o conhecimento do texto, então a gente não tem que ter preguiça, tem que voltar para o texto. Por isso que eu falo, gente, se a gente for analisar, for ler direitinho como deve ser lido a prova do Enem, o tempo é curto. Agora, se você não lê, você tem preguiça, você não gosta de ler, você 1 hora, 1 hora e meia, você faz a prova e tchau. Isso eu digo em tudo, não só em língua portuguesa, mas em todas as disciplinas, matemática, biologia, geografia, você tem que ler cuidado, porque às vezes o texto, ele está dando a resposta. Você fazer o entendimento correto do texto, você vai encontrar a resposta. Aí você pode dizer, professor, uma questão de física, eu não vou ler não, que é só cálculo. Preste atenção, uma grande parte das vezes, pela compreensão do texto, você chega à resposta. Claro que tem cálculo, mas é como eu falo, a língua portuguesa, ela é a mãe de todas as disciplinas. Quando você entende bem o português, as outras disciplinas começam a ficar melhor a resolução, certo? Por isso que eu digo a vocês, não percam tempo, vão, leia, tenha paciência, não se aperreie, como diz a palavra, porque tem gente que fica logo aperreado, estou cansado, estou estressado, não quero mais nada. Aí quem vai perder é você, certo? Podemos continuar? Vamos mais uma, ainda está cedo, né? Vamos mais uma, para a gente fechar. Então, nós fomos a 114, agora nós vamos a 115. Cadê a 115? Aqui. Ó, vocês vejam que o texto aqui é enorme. Aí o aluno disse aí, tá, professor, ó, se eu pedir vocês para ler agora, professor, o texto é tão grande, não é? Mas é que a gente tem que perder esse costume, essa preguiça de ler, porque a leitura é que vai nos dar a resposta. 115. Veja bem. Então, vamos lá para o enunciado. Sempre eu digo a vocês, ó. A escrita e a oralidade, então, o que você fala, o que você escreve, nas diversas culturas, cumprem diferentes objetivos. Isso é fato, que a gente sabe, né? O fragmento aponta... Deixa eu ver. O fragmento aponta que nas sociedades indígenas brasileiras, a oralidade possibilitou o quê? A conversão e a valorização dos grupos, a preservação e a transmissão do saber, a manutenção, a restrição, o reconhecimento. Gente, olha só, essa questão aqui, pelo enunciado e pelo conhecimento de mundo,
eu já tenho mais ou menos qual a resposta. Veja bem, ó, a escrita e a oralidade nas diversas culturas cumprem diferentes objetivos. Eu sei disso. Porque cada um tem o seu jeito, cada cultura tem o seu jeito de falar, de escrever, cada um é o seu jeito. O fragmento aponta que nas sociedades indígenas, a oralidade possibilitou o quê? Ó, a conservação e a valorização dos grupos detentores de certo saber. Isso aqui de certo saber não, quando fala de oralidade e escrita. Aí tem a letra B. A preservação e a transmissão dos saberes, ó, preservação, transmissão de saberes é o que acontece. A memória cultural do povo. Opa, essa aqui tá com a cara desse enunciado. Olha só, ele tá com a cara. Aí tem a letra C. A manutenção e a reprodução dos modelos extraficados. Reprodução, manutenção. Essa aqui já me deixou todo por fora. Letra D. A restrição e a limitação do conhecimento acumulado. Restrição, limitação. Opa! O reconhecimento e a legitimação da importância da fala como meio de comunicação. Pronto. Essa aqui me chamou a atenção também. Aí, se eu tenho dúvida, em duas, fiquei com dúvida na letra B e na letra E. Essa aqui, as outras eu já discordo. Aí eu vou fazer a leitura com calma, entender o contexto para chegar à resposta. Vamos lá. As narrativas indígenas se sustentam e se perpetuam por uma tradição de transmissão oral, ó. Seja as histórias verdadeiras dos seus antepassados, dos fatos de guerra recentes ou antigos, seja as histórias de ficção, como aquelas da onça e do macaco. De fato, as comunidades indígenas nas chamadas terras baixas da América do Sul, o que exclui as montanhas dos Andes, por exemplo, não desenvolveram o sistema de escrita como os que conhecemos, seja alfabéticos, como a escrita de português. Olha só, gente, tem trecho que não tem nada a ver, esse trecho não tem nada a ver com a questão, já o primeiro tem, a gente tem que ler, certo? Seja ideogramáticos, como a escrita dos chineses, ou outros. Somente nas sociedades indígenas, com a estratificação social, ou seja, já dividida em classes, como foram os astecas e os maias, é que surgiu algum tipo de escrita. Olha só, então quer dizer, com a evolução, não é? Beleza. A história da escrita parece mesmo mostrar claramente isso, que ela surge e se desenvolve em qualquer das formas, apenas em sociedades estratificadas, sumérios, egípcios, chineses e gregos, etc. O fato é que os povos indígenas no Brasil, por exemplo, não empregavam sistema de escrita. Olha só, isso é importante. Sistema de escrita, mas garantiram a conservação e continuidade dos conhecimentos acumulados, das histórias passadas e também das narrativas que sua tradição criou, através da transmissão oral. Olha só, todas as tecnologias indígenas se transmitem e se desenvolveram assim. E não foram poucos. Por exemplo, foram os índios que domesticaram plantas silvestres e, muitas vezes, venenosas, criando o milho, a mandioca, a macaxeira, o amendoim, as morangas e muitas outras mais, e também as desenvolveram muito. Por exemplo, somente do milho e só bota para encher linguiça, vamos dizer, que não tem nada. Porque as partes que nos chamam a atenção, que a gente vai encontrar a resposta, estão em fragmentos. Estão logo no início e perto do final. Esse que nos faz entender a resposta correta. Aí ele diz, a escrita e a oralidade nas diversas culturas cumprem diferentes objetivos. Isso que está lá. O fragmento aponta que nas sociedades indígenas brasileiras, a oralidade possibilitou a conservação e valorização dos grupos detentores. Não.
de certos saberes. Não, a valorização, ele não fez isso. Então, essa eu elimino. A preservação e a transmissão de saberes e da memória cultural de um povo. Olha a resposta aqui, ó. É o que diz lá. Já sei, a manutenção e a reprodução dos modelos, não. Não é a manutenção e a reprodução, não. O que a gente não reproduz é só uma preservação e a transmissão de saberes. Quando a gente vai lá, a gente tem um saber, a gente aprende muito com os índios. Então, a restrição e a limitação, essa que está fora do contexto. E esse, o reconhecimento e a legitimação da importância da fala como meio... Não, o reconhecimento, eu digo lá, mas a legitimação, não. Então, quer dizer que essa daqui eu já elimino também. Então, a resposta correta é a letra B. Certo, gente? E aí, pessoal, entenderam? Alguma pergunta vocês querem fazer? Estão entendendo o conteúdo? Querem parar por aqui ou querem continuar? Eu posso fazer outro ou já está bom? Aí quem vai dizer são vocês. A gente ainda tem 15 minutinhos. O que vocês dizem? Continuo, né? Então vamos lá. Continuar mais uma. Vamos lá. Preste atenção, certo? Vamos para 116. 116, olha, o texto é pequeno, tá vendo? Texto pequeno. Aí tem um enunciado, a gente vai entender agora. Vamos lá. As marcas da variedade regional, variação linguística, a gente já viu isso. Registrada pelos compositores Assum Preto, resultam da aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe e o léxico, que é o léxico, muita gente fala. No texto, olha, e, portanto, a gente tem que voltar para o texto. É resultado de uma mesma regra. Então, aqui eu já li o enunciado e tenho necessidade de voltar para o texto. Por quê? Porque só o enunciado não vou entender bem. Aí eu volto para o texto. Vamos lá. Assum Preto é o título do texto. Tudo em volta é só beleza. Só de abril e a mata em flor. Mas é Assum Preto, cego dos olhos. Não vendo a luz, aí canta de dor. Talvez, por ignorância, ou maldade das pior. Furaram os olhos do Assum Preto. Para ele assim, aí canta melhor. Assum Preto vive sorto, mas não pode avoar. 1000 vezes a sina de uma gaiola, desde que o céu aí pudesse olhar. Então, veja bem, gente. Então, isso é uma linguagem, é uma variação linguística. Quem lê, a gente diz que texto é errado. Não, não é errado, é uma variação linguística. Depende da cultura que ele esteja inserido, né? Aí ele pergunta aqui, ó. As marcas da variedade regional, que a gente sabe que é uma variedade regional, é da cultura que ele está inserido, registrada pelos compositores, Assum Preto, né, que é o título do poema lá, resulta da aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe e o léxico. No texto é resultado de uma mesma regra. Vamos entender agora. A pronúncia das palavras vorta e haver, não tem nada a ver aqui, não. Que as pronúncias, não. Vamos lá. A pronúncia das palavras talvez e sorto, porque ele fala aqui, ó, alteram a pronúncia referente à morfologia e sintaxe. Talvez quer dizer talvez, e sorto quer dizer solto. Então, tem uma alteração, beleza, vamos lá. C, a flexão verbal encontrada de furaro, não, o verbo não se flexiona assim. Isso é uma variedade linguística, então essa já elimina. A redundância não tem nada de redundância. Tem nada de redundância aqui, nada, porque cego dos olhos,
mata em through. Não tem nada de redundância aqui. Ele quer saber uma mesma regra que usa a morfologia, a sintaxe e o léxico. Então, vamos lá. Aí, essa questão, gente, requer um conhecimento de língua portuguesa mesmo, de gramática. Você tem que entender quando é que ele modifica na morfologia, na sintaxe e no léxico. Aí você tem que entender o que é morfologia, o que é sintaxe e o que é o léxico, certo? Então, pronúncia das palavras ignorância e avoar, não, ele não modifica nada aqui. Então, pela regra gramatical, a que ele modifique é a letra B. Por quê? Olha só, o talvez e o surto, na morfologia tem outro sentido. E aqui ele tem uma modificação diferente. Essa é uma questão de um conhecimento mais aguçado, é uma questão de nível difícil. Essa, ó, pronto, dessas questões que a gente vem fazendo, essa questão aqui, a 116, né? 116, ela é a questão de nível mais complicado, de um nível que exige um conhecimento prévio, que eu acho que a maioria dos alunos erram. Por quê? Porque eles têm que entender bem o que é morfologia, o que é sintaxe, o que é o léxico, para poder responder essa questão, certo? Então, a correta é a letra B. Certo, gente? Professor, Assim, Diga. se essa linguagem é certa, aí se uma pessoa que fala essa linguagem for fazer uma redação e colocar... Veja bem, boa pergunta sua, Janine. Essa linguagem, ela é correta para a comunicação. Porque se há comunicação, se há entendimento, a linguagem está valendo. Agora, quando a gente pega essa linguagem e coloca na escrita, não é aceito. Por quê? Porque a gente tem uma gramática normativa. Ela quem rege a regra da escrita. Na oralidade, sim. Agora, na escrita, não. Viu? Por isso, quando alguém fala uma palavra errada, que a gente corrige, o ignorante somos nós. Porque você entendeu. Agora, se essa mesma pessoa escreve o que falou no papel, aí você tem como corrigir. Agora, na oralidade, não. Porque depende muito da cultura que você está inserido, é a variedade linguística que existe no nosso mundo, no nosso país. Então, você tem o seu jeito de falar, eu tenho o meu jeito de falar, então é aceito. Claro que na escola, o professor fica ajudando você, porque na maioria das vezes o que acontece? A gente fala e escreve. Aí por isso que o professor, todo professor, fica policiando os nossos alunos para eles tentarem falar corretamente, porque nós sabemos que na hora da escrita ele vai colocar correto. Se a gente deixa, nós vai aí, se é cheio de gigante, cheio de coisa, e ele não se policia, aí na maioria das vezes vai acontecer lá na escrita, o professor nunca me corrigiu, eu boto na escrita, mas está errada, porque tem uma gramática que a gente tem que seguir. Certo, gente? Alguma pergunta a mais? Estamos chegando no nosso final de nossa aula. Quero agradecer o tempinho que vocês ficaram aqui com a gente. Então, quero me despedir de vocês. professor, Oi, dúvidas, perguntas? colocou a chamada no chat? Sim, vou colocar a chamada agora. Espera aí, viu? Deixa eu só parar a gravação e me despedir de vocês. Vou colocar a chamada. Certo, gente? Então, abração. Vamos encerrar a gravação por aqui. Pronto.